Nós estamos estudando Colossenses, né? Colossenses. Então, peço que você abra em Colossenses, capítulo 1. Nós vamos fazer a leitura da parte final deste livro, deste capítulo. Colossenses, capítulo 1, do 24 ao 29. Colossenses, capítulo 1, 24 a 29. A palavra do Senhor diz assim: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. A estes, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Senhor, nos traga a orientação da Tua palavra. Neste momento, nós pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós sabemos, pelo que nós lemos da Bíblia, pelo tanto que você se inteira lendo as Escrituras, como foi difícil, como foi penoso o trabalho missionário do apóstolo Paulo. Ele foi perseguido muitas vezes, né? Sofreu muitas perseguições durante seu ministério. Muitas vezes ele teve que fugir de uma cidade para outra, porque onde ele estava se levantou uma feroz perseguição contra ele, e para preservar sua vida, ele teve que sair da cidade, fugir da cidade e ir para uma próxima cidade, até que lá se levantasse uma outra perseguição contra ele. Então, nesse ministério de Paulo, ele sofreu açoites, ele foi apedrejado, ele sofreu naufrágios, ele foi preso mais do que uma vez. Ele passou todas essas coisas por causa do Evangelho. E é interessante a gente observar que Paulo, ele nunca perdeu o seu ânimo e o seu amor pelo Evangelho. Ele estava sempre empenhado em levar o Evangelho à frente, continuar o seu propósito. E ele, apesar de sofrer tudo isso, ainda ele dizia assim: ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim, se eu não pregar o Evangelho. Ele disse isso lá em 1 Coríntios 9,16. Agora, escrevendo aos Colossenses, o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. Eu me alegro nos meus sofrimentos por vocês. É interessante, né, irmãos, que para a compreensão do que o mundo acredita, do que o mundo entende, essa é uma palavra doida, maluca, né? Você se sentir alegria por sofrimento, né? Como que o apóstolo Paulo pode dizer isso? Eu me sinto alegre pelos meus sofrimentos por vocês, né? Mas parece até um contrassenso daquilo que o mundo acredita. Mas se a gente pensar um pouco, né, refletir um pouco a respeito disso, o que Paulo está dizendo aqui está em consonância ao que Tiago também escreveu na sua carta. Tiago 1, capítulo 1, versículos 2 e 3. Ele diz o seguinte: meus irmãos, tenham por motivo de toda alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. E quando Paulo está escrevendo lá para a igreja de Colossos, para os irmãos dos Colossenses, ele está preocupado com três coisas.
ele está preocupado pela vida dos gentios, pelos crentes lá daquela igreja, pelos irmãos que tinham se convertido naquela cidade e, de algum modo, estavam ali sofrendo também suas perseguições. Ele estava preocupado com a igreja, de um modo geral, com a igreja de Jesus Cristo, que em muitos locais estava sendo perseguida, e ele está preocupado com a obra de Jesus Cristo. Então, quando ele fala nos seus sofrimentos, ele está falando dessas situações que ele estava vendo, que ele estava passando. E eu queria, então, falar um pouquinho desse sofrimento pelo evangelho que o apóstolo estava sentindo. O que significa, então, quando Paulo fala aqui, eu preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, né? O que significa isso? O que ele está querendo dizer, né? É claro, irmãos, que ele não está falando aqui do sofrimento expiatório de Cristo, o sofrimento que Jesus passou lá na cruz, as coisas que Jesus sofreu por causa de nós, por causa do nosso pecado, por causa das nossas vidas. Aquilo que Jesus passou lá na cruz, a obra de Jesus está completa, finalizada, né? O que Jesus veio fazer, o que Deus propôs na vida de Jesus, foi concretizado lá na cruz, na vida de Jesus. Mas o que Paulo está falando, então, a respeito de que Jesus continua sofrendo? Ele está falando que Jesus continua sofrendo por nós. Olha só, pela igreja, né? Quando você sofre por causa do evangelho, quando você é perseguido por causa do evangelho, quando alguma coisa acontece com a sua vida por causa do evangelho, não é só você que sofre. Jesus sofre com você, né? E a gente, é exatamente isso que o apóstolo Paulo está trazendo para nós aqui. E é isso que Jesus disse lá em João, no capítulo 15, versículos 18 e versículo 20. Ele falou assim: se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se perseguiram a mim, também perseguirão a vocês. Ou seja, aquela perseguição de que, de algum modo, aqui no Brasil a gente possa sofrer, é muito sutil muitas vezes, não é verdade? Mas Jesus não está alheio a isso. Jesus está prestando atenção e Jesus está sofrendo juntamente contigo. Se você, por causa de Jesus, sofre lá no teu trabalho, perseguições, ou pessoas te ofendem por causa disso, saibam que Jesus é que está sendo ofendido em primeiro lugar, né? E Paulo está dizendo que ele se alegra quando ele percebe que os irmãos estão sofrendo por causa de Cristo, porque ele também estava sofrendo, né? O apóstolo Paulo estava sofrendo por causa da igreja, estava sofrendo por causa dos irmãos, e ele estava sofrendo por causa de Cristo. Isso significa, irmãos, que nós como igreja, nós vamos passar por perseguições. Logicamente, aqui no Brasil não é tão visível assim, né? Mas existe perseguições, incompreensões, desprezo. Muitas vezes você é desprezado por causa da sua fé, indiferenças, o pessoal não liga para aquilo que você fala, não liga para aquilo que você crê. Quando você fala alguma coisa a respeito de Jesus, a pessoa deixa para lá, né? Não liga para isso. E muitas vezes a gente sente até repulsa, né? As pessoas nos deixam de lado por causa da nossa fé. Isso tudo ia acontecer com a igreja, vai acontecer com a igreja. Talvez vai acontecer de uma maneira muito mais forte no futuro, já tem acontecido, né? E é o sofrimento que a igreja vai acabar passando por Cristo. É sobre isso que Paulo está falando aqui para os irmãos lá daquela igreja. Agora, o Paulo também fala a respeito da responsabilidade dele como ministro. E isso cabe a cada um de nós também, né? Como ministro, Paulo sabia da sua responsabilidade, porque afinal ele tinha sido escolhido por Deus para uma missão. E a missão que Deus tinha escolhido para Paulo era de levar o evangelho para os gentios,
de proclamar a palavra de Deus, de ser fiel nessa proclamação da palavra, de falar para autoridades, para pessoas importantes da época, e tudo isso o apóstolo Paulo fez e sofreu por causa disso. E aí Paulo aqui no texto, ele está falando da importância de falar desse mistério. E de qual mistério que Paulo está falando? Né? Qual o mistério? Né? É o mistério da presença de Jesus em nós. Né? Ele considera isso um mistério. Esse mistério esteve oculto durante muito tempo. Deus não tinha revelado. Mas quando Jesus veio, esse mistério foi revelado. E só quem tem Jesus entende isso, não é verdade? Quem tem Jesus na sua vida entende esse mistério. Por que você compreende que você é um pecador? Por que você compreende que você precisa de Deus? Por que você compreende que sem Jesus você não é nada? A gente consegue compreender isso por causa da presença de Jesus na nossa vida. Se não fosse por isso, nós não aceitaríamos isso, nós não entenderíamos isso. Por isso que, às vezes, é tão difícil por aquele parente seu não entender isso. É que isso não foi revelado a ele ainda. Esse mistério não foi revelado para a vida dele. Enquanto esse mistério não for revelado para a vida dele, enquanto ele não permitir que isso venha para a vida dele, ele não vai entender. Ele não vai entender que ele precisa de Deus, que ele necessita da salvação, que ele necessita da presença de Jesus na sua vida. Você consegue compreender, irmãos, essa grandeza dessa revelação na tua vida? Você consegue compreender essa manifestação de Deus na tua vida? De ter transformado a sua vida, de ter mudado a sua vida. Você antes não acreditava nessas coisas. Mas hoje você acredita. E você acredita porque existe a presença do Espírito Santo na tua vida, que te incomoda, que te muda, que te transforma, que te faz pertencer ao reino de Deus. E quando nós pertencemos ao reino de Deus, nós passamos a fazer parte dessa gloriosa graça, que é a presença de Deus na nossa vida, através do Espírito Santo que habita em nós. É a presença de Deus em nós, através do Espírito Santo, que nos ensina, nos possibilita, nos conduz a buscar mais e mais de Deus. E a entender como nós somos necessitados dessa graça, dessa presença de Deus. E aí o apóstolo Paulo, já caminhando para a parte final aqui, ele fala sobre a importância da proclamação da palavra. Ele usa aqui três situações, aliás, três verbos que são muito importantes nessa proclamação. Em primeiro lugar, ele fala que o evangelho precisa ser anunciado. O evangelho precisa ser anunciado. Esse é o nosso papel. Esse é a obra que Deus destinou para nós, para a igreja. Como igreja, nós temos essa responsabilidade de anunciar a palavra de Deus. Anunciar onde? Para quem? Em todos os lugares, para todas as pessoas. Não existe acepção de pessoas. Não tem quem fica fora desta ação de Deus de proclamar a palavra para essas pessoas. Então, é nossa responsabilidade anunciar o Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, lá em Atos 20, 24, ele fala assim: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Seja através de nossas palavras, seja através das nossas atitudes, seja através do nosso comportamento, seja através do jeito que a gente age na nossa vida, nós precisamos estar anunciando o Senhor Jesus. É desse jeito que nós precisamos fazer, é isso que Jesus espera de nós. Mas além de anunciar, ele usa um outro verbo aqui,
nós precisamos advertir as pessoas. Advertir as pessoas. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Nós precisamos advertir as pessoas, não é só anunciar, mas as pessoas precisam ser advertidas. Advertidas de quê? De que sem Jesus não é possível agradar a Deus. Sem Jesus não é possível irmos a Deus, aos céus. A nossa vida de pecado, a nossa vida longe dos caminhos de Deus, só é mudada quando nós temos Jesus. E as pessoas precisam ser advertidas quanto a isso. E essa advertência vai muito mais além. É uma advertência que a gente precisa fazer, porque as pessoas precisam saber que sem Jesus elas estarão completamente perdidas. Um dia elas serão chamadas à presença de Deus, e elas estarão fora da presença de Deus, porque elas não fizeram compromisso com Jesus nas suas vidas. Além de ser anunciado, além de ser as pessoas advertidas, as pessoas precisam ser ensinadas. Ensinadas. E esse é um processo, irmãos, interessante. Que jeito que a gente ensina? É caminhando junto. Que jeito que os pais ensinam os seus filhos? É caminhando junto. É falando todo dia. É dando instrução o tempo todo. É amando, é cuidando, é dando atenção. E ensinar é isso, irmãos. E Jesus quer que a gente ensine. O apóstolo Paulo está preocupado com isso. Que a gente ensine os irmãos. Que a gente ensine as pessoas. Para quê? Para que vivam com sabedoria. Sabedoria. E ele usa uma expressão aqui interessante. Para nós nos apresentarmos a Deus em perfeição. Em perfeição. E aqui a gente tem que entender essa palavra. É claro que Paulo não está falando que nós vamos ser perfeitos aqui. Não está falando isso. Nós somos pecadores. Como pecadores, nós vamos continuar errando. Mas quando ele fala em sermos perfeitos diante de Deus, ele está falando em ser um cristão maduro, um cristão firme na fé, um cristão que tem prazer de fazer a vontade de Deus, um cristão que quer ser parecido com Jesus, um cristão que quer imitar Jesus na sua vida, um cristão que coloca o seu caráter, a sua personalidade para serem moldadas por Deus, para que eles cheguem a ser parecidos com Jesus. Modelo é Jesus. Deus colocou modelo para nós sermos parecidos com Jesus. Não é uma tarefa fácil, mas é o que Deus espera de cada um de nós. Que a gente, dia a dia, vá se preocupando com isso, vá caminhando nessa direção. O apóstolo Paulo termina dizendo que não basta só anunciar e advertir as pessoas, é preciso ensinar as verdades de Deus. Quais são as verdades de Deus? Elas estão registradas na palavra. Aquilo que Deus quer para a minha vida, para a tua vida, está registrado aqui. Então nós precisamos conhecer a palavra, precisamos ler a palavra, para conhecer as verdades de Deus para a nossa vida. E essas verdades que nós precisamos passar para as outras pessoas. É interessante, irmãos, que esse passar de experiência não é uma coisa teórica apenas. É teórico sim, você precisa falar, mas é muito mais do que teórico, é prático. As pessoas precisam ver na tua vida, precisam ver a tua transformação. As pessoas precisam ver que você foi mudado, você foi transformado por Jesus. Especialmente, essa é uma preocupação com os novos convertidos. Com todos, mas especialmente com os novos convertidos.
Isso é uma tarefa para nós lá das nossas células. Há pessoas novas na célula. Há pessoas que estão chegando agora, que são mais novos, vieram há menos tempo. Elas precisam ser ensinadas. E você tem essa incumbência, você tem essa responsabilidade de estar ensinando essa pessoa. Irmãos, esse era o objetivo de Paulo ao estar escrevendo para aquela igreja. E ele fazia isso com tanto empenho, com tanto esforço, com tanta dedicação. E ele está ensinando a igreja a agir da mesma forma que ele agia. Agora, uma coisa importante aqui que Paulo fala. Ele não fazia isso simplesmente com um ímpeto próprio, com uma vontade própria. Ele tinha a vontade dele, sim, mas o agir dele, a vontade dele, estava baseada no poder de Jesus Cristo presente na vida dele. É Jesus Cristo que impulsionava a vida do Paulo a fazer assim. E é Jesus Cristo que tem que impulsionar as nossas vidas, a minha e a sua, para a gente fazer assim. Quando a gente se defronta com alguém que está precisando, que está carente da presença de Deus na sua vida, seja no trabalho, seja na escola, seja na rua, seja na vizinhança, não importa. Mas a gente se defronta com uma pessoa assim. A gente precisa entender que ela está precisando dessa graça de Deus presente na sua vida. Essa graça que transforma o ser humano. Assim como Ele transformou a tua vida. E eu sei que você está pensando na tua vida agora. Como você era e como você é agora. E essa compreensão que você tem da sua vida agora é porque um dia Jesus entrou na tua vida. E é Jesus Cristo que vai fazer essas pessoas a também terem esse entendimento que você tem. Irmãos, que a gente possa levar isso muito a sério, né? Levar mais a sério do que muitas vezes nós temos levado. Jesus espera que a gente continue levando essa palavra abençoadora, redentora para a vida de outras pessoas. A gente não imagina o que o Espírito Santo está querendo fazer com as pessoas à nossa volta. Mas Ele está querendo fazer. Ele está querendo mudar os corações. Que Deus nos abençoe e nos ajude a agir dessa maneira. Amém? Santo e amado Deus, nós te louvamos, te agradecemos pela tua palavra que é bendita, que é maravilhosa, que é eficaz. E a cada dia a gente vai aprendendo mais e mais da tua vontade para as nossas vidas. Nos ajude, Senhor, a viver dessa forma e a ter essa disposição que Paulo sentia no seu coração, na sua vida, de levar a tua palavra para tantas outras pessoas. Nós te louvamos, nós te agradecemos, pedimos a tua graça sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.